ela faz uma analogia com a ideia de construção de um império, né? Então, o que ela basicamente vai descrever é que, sob essa aparentemente louvável missão, né, que ela chama, o capítulo é uma missão civilizatória, né, que é já um título que faz referência à ideia do colonialismo, né, que se colocava como missão civilizatória dos bárbaros e selvagens, né, das Américas e de África. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e coordenador da Rede Emílias de Podcasts. Este é um episódio do Emílias Podcast, o podcast mais antigo da Rede Emílias, em atividade desde 2019, antes da pandemia. Além do Emílias, temos também em atividade regular o Fronteiras da Engenharia de Software e o Elixir em Foco. Tem mais dois, mas estão mais parados. A Rede Emílias, ela faz parte do programa de extensão Emílias Armação em Bits, que é um programa parceiro do Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. E é interessante porque esta semana foi a semana da SBC e o tema da semana foi inteligência artificial, então a gente está bem alinhado. Então, vamos conversar sobre esse tema, está recebendo muita atenção. A nossa convidada é a professora Renata Gomes, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Santo Amaro, no belo estado da Bahia, né, claro. E eu tenho duas pessoas que talvez entrem daqui a pouco para conversar com a professora Renata, a gente está aguardando, mas enquanto isso eu vou fazendo uma apresentação da professora Renata. Em primeiro lugar, falando que a gente vai conversar, nossa conversa vai se basear nesse livro que se chama Empire of AI, de Karen Hall. Tem uma descrição, na verdade tem um link na descrição do vídeo para o livro, para a Amazon, né, para quem quiser, quem acha que vale a pena comprar na Amazon. A gente deve dar para encontrar em outros lugares, apesar de que eu só consegui achar ele em book. Eu acho que deve ter também em papel, né, para quem prefere em papel. Geralmente é bem mais caro, né, porque é um livro importado, mas quem sabe depois dessa live aqui, alguma editora se anime a traduzir. É um livro que está fazendo muito sucesso, impressionante. A autora está viajando o mundo, cada dia ela está num país diferente falando sobre o livro. Eu já vi ela na Inglaterra. E, claro, a gente vai falar sobre esse livro, sobre outros temas relacionados ao impacto, e aí eu gosto de destacar muitas vezes negativo, às vezes as pessoas esquecem que tem um impacto negativo, da inteligência artificial em nossas vidas. Sobre esse tema, por sinal, a gente vai ter uma outra live no dia 10 de setembro, no canal do Fronteiras da Engenharia de Software, sobre o outro livro que não está fazendo tanto sucesso quanto esse, que é o The AI Con. Mas é um livro muito bom também, e a gente vai conversar com as autoras do livro lá nessa live com quem é a Gisele Seco e o Vitor Hugo, que vão estar comigo. Então, vou fazer uma breve apresentação da Renata. Ela é conhecida também como Renata Games nas redes sociais, Blue Sky e Instagram. Eu estou vendo aqui que a Fernanda está tentando entrar aqui, vamos ver se ela consegue. Renata Games, como eu falei, nas redes sociais, Blue Sky e Instagram, é onde eu mais vejo os posts da Renata no Blue Sky. É professora no CECULT, Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. É graduada em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Atua como vice-coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. Então, várias atividades aí, claro, muitas coisas além disso. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Renata, seja bem-vinda. Você tem algo a complementar nessa apresentação? Essas apresentações são sempre muito engraçadas, assim, né? Porque a nossa vida é muito mais nas entrelinhas disso tudo, mas é isso mesmo, né? Eu acho que a coisa mais definidora é meu mestrado e meu doutorado na PUC, que foi sobre games, né? Daí o meu apelido de Renata Gomes ter virado Renata Games, embora hoje em dia eu não esteja mais muito Renata Games, né? Mas nunca sai da gente.
E eu queria, de cara, agradecer o convite, que a gente começou conversando aí nas redes e vem tendo uma conversa muito boa. E é engraçado que nesse pouco tempo que a gente começou a conversar, eu sinto que começou a haver uma mudança aí, né, de ares nessa percepção da IA. Mas eu queria só falar um pouquinho de onde eu estou, porque eu acho que isso informa as pessoas desse lugar que eu vou falar. O Secult, né, o meu centro da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ele é um centro interdisciplinar em que a gente trabalha, né, a gente tem vários cursos lá, e a gente trabalha assim, tudo junto e misturado, tanto perspectivas da história da tecnologia, cultura, linguagens, programação. Os nossos alunos ali do BI, eles passam assim, da antropologia ao Python, né? É desse lugar de interdisciplinaridade que eu falo a minha vida inteira, e agora tô lá, que é onde eu consigo exercer isso de uma maneira prática. E a gente tem, nesse semestre, eu dou um componente para a graduação chamado Cultura Digital, em que a IA vai ser um tema muito importante, né? Muito interessante. Eu estou vendo aqui que a Fernanda e a André não estão conseguindo entrar, mas deixa eu ver aqui. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aqui, tem um roteiro, mas deixa todos, eu estou vendo que tem pessoas assistindo também, quem quiser fazer comentários aí no chat do YouTube, podem fazer perguntas e a gente vai passando dentro do possível. Mas começar perguntando para você pode descrever em linhas gerais de que trata esse livro, que traduzindo o título do inglês para o português é Império da IA, Sonhos e Pesadelos na OpenAI de Sam Altman. Pois é, eu li, o livro é muito recente, né, de abril, se eu não me engano. Eu li assim, sem parar. Eu comecei a ler, né, no Kindle, a gente baixa a amostra ali, não consegui parar, não consegui largar o livro. E eu já vou assim dar o spoiler, né? Que eu acho realmente, a Karen Howell publicou ontem no Blue Sky, anteontem, que ela estava lá na lista das 100 pessoas mais importantes da área de IA pela Times, na revista Times, né? E eu até compartilhei falando merecido, né? Porque eu realmente acho que esse livro teve um impacto muito importante para essa mudança da percepção geral sobre a IA em geral e sobre a OpenAI e o Sam Altman em particular. Porque, na verdade, é isso. Como o título indica, né? Essa ideia do império de IA, ela vai relacionar esse projeto das Big Techs, que a OpenAI liderou, né, e lidera ainda, com o colonialismo, né, com a ideia de imperialismo e colonialismo, que vários autores, que vários ativistas, vários pesquisadores trabalham, e ela vai fazer uma investigação muito boa e muito bem escrita. Eu acho que são duas coisas que precisam ser notadas antes de mais nada, né? Da gênese, né, do nascimento da OpenAI, que era uma empresa muito recente, né, se tornou uma das empresas que teve o maior crescimento da história, com o ChatGPT, o produto com uma mais rápida adesão, né, na história do mundo. E o Sam Altman, CEO da OpenAI, e ela vai fazer assim uma investigação profunda, que não é uma investigação simplesmente que acontece assim, solta, né? Ela vai tentar, a partir da gênese da empresa, que é absolutamente fascinante, que é a primeira parte do livro, entender a verdadeira natureza desse projeto, que até o ano passado passava para praticamente todo mundo como a coisa mais sensacional que estava acontecendo no momento, a coisa mais sensacional que aconteceu na história, como o advento dessa inteligência artificial, em que a inteligência artificial geral, ou uma superinteligência, estava logo ali na esquina, e que esses caras são os novos grandes visionários da tecnologia. E aí ela vai, de uma maneira absolutamente precisa, desconstruir isso,
mostrando como é que a empresa nasce, e eu acho que a grande questão que a gente já pode colocar assim, meio como lead aqui, fazendo honras ao jornalista e à minha formação de graduação, é que o que ela vai demonstrar é uma grande contradição entre o discurso que funda a OpenAI como uma empresa sem fins lucrativos, que quer chegar antes na busca da construção de uma inteligência artificial geral para garantir que essa inteligência artificial será benéfica para a humanidade e que, na verdade, isso se tornou uma espécie de profecia autorrealizável, né? Eles colocam para si de maneira, né, com a falsa, com a absoluta imodéstia que é típica dos tech bros, né, sobretudo homens brancos do Vale do Silício, né? Essa missão de salvar a humanidade construindo uma inteligência artificial geral benéfica antes que os inimigos imaginários dele, que são tão ruins quanto eles, né, construam uma AGI do mal, e nesse processo de construir a AGI do bem, eles começam a produzir uma inteligência artificial do mal, que são eles mesmos, que é o projeto que a OpenAI está fazendo, que é o que já está acontecendo, né? Os fantasmas futuros de uma inteligência artificial geral maléfica para a humanidade se tornam uma falsa desculpa e uma cortina de fumaça para o mal que a inteligência artificial, que eles estão produzindo, está fazendo. Então, eu acho que isso é o spoiler do livro, mas a gente já entra no livro sabendo mais ou menos isso, né? Porque de cara, na longa introdução, ela já fala isso, e a maneira como ela vai, de fato, desfiar esse processo é que é incrivelmente bem feita, e acho que por isso que esse livro teve tanto impacto, porque ele consegue ser, ao mesmo tempo, muito bem fundamentado. Fica muito evidente que são 300 entrevistas, não sei quantas pessoas, gente que está na OpenAI, que esteve na OpenAI, que está na Anthropic, né? Ela já era uma pessoa infiltrada ali, ela já era uma jornalista que pesquisava o Vale do Silício, então ela consegue fundamentar muito bem, ela estrutura muito bem todo esse processo, e ela escreve de uma maneira muito acessível. Então, infelizmente, né, não temos ainda uma tradução, mas eu tô com você, e assim, a gente topa ajudar aí a editora quiser traduzir. Eu não sou tradutora, mas a gente manda a IA traduzir na louca, né? Não deixa, vai. Você faz a revisão técnica, né? Então, posso fazer. E é uma curiosidade, né, que eu acho que talvez essa também é uma questão mais técnica, é a questão do termo IA, né? Porque eu sou velho na computação, né? Eu fiz uma disciplina de inteligência artificial, acho, na década de 90. Eu lembro que no mestrado que eu fiz lá na Federal de Pernambuco, tinha gente fazendo coisa com inteligência artificial já, né? Mas, assim, o que realmente fez a diferença agora para a OpenAI foi o tal do LLM, né? O Large Language Model, né? Eu gostei, eu não consegui ler o livro inteiro ainda. Eu gostei que ela fala logo, tem IA, mas tem vários tipos de IA, não sei o quê. Então, mas aí a pergunta que eu quero fazer para você é sobre o título. Por que ela faz essa analogia com o Império? Ela faz uma analogia com a ideia de construção de um império, né? Então, o que ela basicamente vai descrever é que, sob essa aparentemente louvável missão, né, que ela chama, o capítulo é Missão Civilizatória, né, que é já um título que faz referência à ideia do colonialismo, né, que se colocava como missão civilizatória dos bárbaros e selvagens, né, das Américas e de África. E ela vai fazer essa relação porque esse pequeno enclave de concentração absoluta de riqueza, e que é, sobretudo,
as decisões são feitas, né, por homens brancos que detêm um poder econômico e político muito grande, se colocam nessa posição de ir adiante, dizer que eles vão ser o bem da civilização, eles vão ser o bem da humanidade, produzindo essa inteligência artificial geral do bem, para que eles tenham controle, e aí eles infligem, né, sobre todo o sul global, sobre todo o resto do mundo, ela até usa essa expressão, né, e sobretudo o sul global, práticas que muitos pesquisadores, como, por exemplo, dois que ela cita, né, o Nick Couldry e o Ulisses Mejias, que tem o maravilhoso livro The Cost of Connection, também sem tradução para o português, infelizmente, reproduzem, né, criam um novo processo de colonização em que ela faz essa conexão de império e colonização, né, que é, sobretudo, um processo de extrativismo, e que a gente pode relacionar, sem necessariamente precisar mergulhar no conceito do colonialismo digital, que eu, inclusive, acho muito apropriado. Ela vai fazer essa conexão, por exemplo, com toda a relação com que essas empresas de tecnologia vão mandar, por exemplo, os seus data centers para terras do sul global, de maneira a jogar para bem longe a construção dessas infraestruturas que vão gerar, primeiro, as dinâmicas vão aprofundar as dinâmicas desiguais que já existem aqui em relação às comunidades e às empresas estrangeiras e ao uso da terra para isso, né? Vão criar uma relação de uso de energia e de água que é absolutamente agravante e que, inclusive, tem essa conexão, né? Quando eu fico falando aqui, que a própria Karen Hall fala, que o mal, a inteligência artificial do mal, ela já está entre nós, é porque uma das fantasias de benevolência dessa missão civilizatória da OpenAI e do projeto que ela encabeça como um todo, né, que está no Google, que está na Anthropic, que está em algumas outras, e que está puxando todo o Vale do Silício junto, é de dizer que não, a gente tem que. Tudo que a gente está fazendo agora é justificado porque essa inteligência artificial geral ela vai achar a solução para todos os problemas do mundo, como, por exemplo, o aquecimento global, a crise climática, né? Então, eles produzem crise climática a partir de uma suposta fé, que não é fé nenhuma, porque eles sabem muito bem que eles estão mentindo, eles sabem muito bem que isso tudo é caô, e para dizer que não, mas tudo bem a gente fazer isso agora, porque lá na frente, essa mágica que a gente vai fazer vai resolver tudo, né? Então, entre outras coisas, esse projeto imperial, né, da OpenAI reproduz na nova escala essa dinâmica da metrópole e da colônia, né, do império da colônia, várias dinâmicas de extrativismo que tem a ver com o ambiente, tem a ver com o trabalho, né, a qualidade do trabalho da Karen Hall em ir atrás dos trabalhadores precários e trazer para a gente a perspectiva deles no detalhe, né, de como é que eles vão sendo expostos àquele material e às dinâmicas de precariedade do trabalho, e que aquilo é absolutamente necessário para que esse projeto se construa da forma como ele quer se construir, justificam a existência desse título, né? Acho que o pessoal continua tendo problemas técnicos, né? Deve ser a IA sabotando a nossa... Deixa eu perguntar para ele. Em primeiro lugar, vou apresentá-la, né? Já que ela entrou na transmissão, é a Andréia Vasconcelos Farias, é professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná, também integrante do programa de extensão Emílias Armação em Bits, voluntária lá no Emílias Podcasts, na Rede Emílias de Podcasts, no Emílias Oficinas nas Escolas. Tudo bem, André? Você consegue falar? Tá mutada. Consigo, sim. Meu nome é Andréia,
Sou professora, leciono ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. Sou aluna da UTF-PR também, de licenciatura em computação. E as minhas curiosidades vão um pouco além só do contexto da tecnologia, mas do contexto sociocultural também, em relação a essa obra, né? Quando a primeira dúvida é em relação ao processo de segregação, né, da IA, porque ela não é neutra. O discurso, né, que é vendido de que há uma neutralidade da IA em relação ao contexto social global, né, porém ela não é, né, para um determinado grupo social. Então ela segrega, ela nos atrai como potenciais consumidores, mas ela nos limita. Essa é a primeira questão. Sim, eu acho que é uma coisa que também ela consegue fazer muito bem, é mostrar por vários caminhos essa não neutralidade, né? Ela recupera, assim, o livro é grande, né? Então tem algumas partes que não estão muito na minha memória, mas assim, ela recupera uma coisa da qual a gente já fala muito, que são todos, quer dizer, todos, né? Ela vai apontar para vários tipos de vieses, aquilo que a gente vem chamando de viés, né? Por exemplo, na visão computacional, reconhecimento facial, etc. Ela vai, né, de como, por exemplo, eu acho que uma coisa importante, ela vai relatar aquilo que a gente já conhece bem, né? O quanto de viés tem, por exemplo, nas tecnologias de reconhecimento facial, que reproduzem um traço do racismo, né? Que a gente vê das diversas maneiras, né? Para quem um rosto branco é um rosto microdiferenciável, né? Então, eu e uma outra pessoa, outra mulher branca de cabelo cacheado, olho pequeno, assim assado, pode ser que a IA diga, não, essa aqui é um, essa aqui é outra, embora também não seja para tanto, né? Mas enfim. E o rosto das pessoas não brancas, né? E ela vai usar muito das pessoas negras, né? É assim, um negro é outro negro, e outro negro, e outro negro. Que, na verdade, é o entendimento da branquitude, da cultura ocidental desde sempre. E isso vai passando de uma tecnologia para outra, né? A fotografia, a história da fotografia analógica mesmo, já tem isso, ela não foi feita para fotometrar peles escuras. E aí, uma coisa que eu acho legal, que como ela explica, e tem um capítulo inteiro, né, que ela vai mostrar como é que o conexionismo, machine learning, deep learning viraram o paradigma único da IA contemporânea, que também reconecta com a tua pergunta, Adolfo, que ela vai mostrar que esses vieses, eles não são apenas efeitos de um treinamento mal feito, de um material com viés, a partir do qual as máquinas, né, sejam reconhecimento facial, sejam LLMs, sejam os modelos de produção de imagens, né, não é só o material, um problema do material com o qual elas foram treinadas, coisa que ela vai falar também, né, vai mergulhar bem fundo para mostrar como esse material é de baixa qualidade. Mas ela vai dizer que isso é uma característica do conexionismo, que ele reconhece padrões a partir do material que ele é usado, e ele, em nenhum momento, ele entende alguma coisa sobre aqueles padrões. Ele apenas reconhece e propõe um outro padrão a partir que, estatisticamente, probabilisticamente, se relacione com aquele que é o prompt e que se relacione com aquilo que ele foi treinado, né? Então, nesse sentido, ela destrói essa ideia e ela comenta especificamente isso, da alucinação. As máquinas alucinam como se isso fosse um bug a ser resolvido, ou como se isso sequer fosse um bug. Isso não é um bug, né? Isso é uma parte intrínseca do sistema, e que esse é um dos vários caminhos que eu vejo aí. Eu não sei, Adolfo, se tu tem outra lembrança, né? outra questão, mas assim, são vários caminhos em que ela vai mostrar, para além, obviamente,
da divisão internacional do trabalho, que se repete numa escala gigantesca, né, de não neutralidade. Eu martelo na cabeça dos meus alunos, quase que literalmente, desde o primeiro semestre, que não tem esse papo de tecnologia neutra, a gente não pode ter para nenhuma tecnologia. O martelo não é neutro, né? O martelo, ele já circunscreve mais ou menos um universo de coisas marteláveis, né? E uma coisa, um dispositivo que tem tantas camadas de raciocínio, de padrão ali, né, amassados dentro dele e que vão entre o input e o output, né, produzir resultados de forma muito opaca, não tem como falar de neutralidade. Isso não é sequer uma crítica, isso é a própria natureza da tecnologia, né? E aí, quando a gente pega, eu não sei se era mais ou menos nesse sentido que tu estava perguntando, André, quando a gente pega, né, essa ponta do iceberg, que é essa tecnologia que a gente está usando para gerar imagens, para gerar textos, ou, por exemplo, para fazer reconhecimento facial, para decidir, eu postei na estante, assim, com muita raiva no meu coração, que aquele Cheetos laranja, aquele Cheetos de peruca, aquele psicopata que elegeram nos Estados Unidos, quer que o Medicare, que é das poucas possibilidades de acessibilidade de saúde nos Estados Unidos, use ainda mais, porque já deve usar, né? IA, que vira esse termo genérico, né? Vira esse guarda-chuva, a gente pode voltar nisso aí, para decidir que tipo de tratamento de saúde ele vai liberar ou ele não vai liberar. E isso não será feito de forma imparcial, neutra, justa, honesta, né? Todas essas informações, todas essas distorções do material, de seu treinamento precário, da própria natureza desses modelos de machine learning, dos LLMs, vão estar ali como camadas e camadas e camadas. E, no caso do Cheetos de peruca, ele ainda está querendo pagar as empresas de IA que fizerem essa triagem, né, um percentual daquilo que elas vão economizar para o poder público. Então, assim, tudo que a gente sabe, né, todos nós que tivemos aí a oportunidade de entender um pouco a realidade do mundo, da sociedade capitalista, patriarcal, racista, supremacista, etc., etc. Todas as distorções que ela tem, quando a gente recebe essa camada de tecnologia, sobretudo essa que é genericamente chamada de IA, tem um iceberg de distorções ali imprensados entre, né, mediando as coisas e se disfarçando não apenas de objetivo, mas como de mais objetivo do que qualquer ser humano poderia ser, porque, afinal de contas, são apenas cálculos. São apenas, né, operações matemáticas, e a matemática não pode ter viés. A matemática é objetiva, né? Toda essa ladainha que a gente escuta. Muito bem, eu estou vendo que tem perguntas no chat, mas antes eu queria só fazer alguns comentários. Um é que você falou do Sul Global. Eu achei interessante que lá no livro The AI Con, elas usam, né, as autoras, a Emily e a Alex, o termo Majority World, mundo da maioria. Muito bom. Porque é onde mora a maioria das pessoas, e na verdade o que o pessoal, essas empresas fazem, elas treinam com um monte de conteúdo roubado em geral da internet, né? Não pagam direitos autorais. Estava até agora mesmo escutando um podcast, que é um podcast que fala sobre IA, fala as coisas positivas e negativas, chama IA sob controle. Aí eles falaram, teve uma ação lá, o pessoal dos livros conseguiu ganhar, né? Mas enfim, mas só que, assim, quando você treina com todo o conteúdo da internet, tem muito lixo na internet. Então, eles pegaram as primeiras versões, né? Eu acho que isso, a Karen foi uma das pioneiras lá de investigar isso aí. Pegam as primeiras versões que retornam um monte de conteúdo tóxico, que é o conteúdo no qual eles foram treinados, que é o conteúdo da internet, e colocaram lá para pessoas do Quênia, da Colômbia, né? Eu lembro dela ter citado esses dois países, Quênia e Colômbia. E essas pessoas viram esse lixo todo e ficaram traumatizadas, mas elas ajudaram a que esse lixo não chegasse a nós, né? Que é complicado. E a outra questão também, que vocês falaram aí do reconhecimento facial, né?
que o que eu vejo, de vez em quando passa alguma propaganda, propaganda não, alguma matéria, talvez seja mais propaganda do que matéria, né, na televisão sobre reconhecimento facial, mostrando, olha, tinha uma pessoa lá no estádio de futebol, e o sistema de reconhecimento facial conseguiu descobrir que aquela pessoa era procurada pela justiça e foi presa. Eu acho que, pelo menos eu vi, pelo menos uma vez, que eles pegaram uma pessoa inocente. A questão é, quantos inocentes será que eles pegam? E a gente não sabe, a gente não tem esses números. E, enfim, é uma taxa de erro que a gente não tem conhecimento. E aí hoje eu estava assistindo um vídeo que era mais preocupante ainda, dizendo o seguinte, que lá nos Estados Unidos, né, eles, nas ruas, está cheio de câmera, e eu acho que aqui no Brasil deve estar também, né? E assim, não tem segurança. Qualquer hacker minimamente competente consegue ver o que aquela câmera está vendo, né? E pegar aqueles vídeos, gravar, enfim, a gente está com sérios problemas em vários contextos. Mas antes, deixa eu passar aqui pelos comentários, né? Não, isso aqui fui eu mesmo, isso aqui é o Victor Osório, é nosso aluno aqui do mestrado, ele escreveu primeiro um opa aqui, depois o Otávio Carpinteiro, professor aposentado da Unifei, em Itajubá, disse boa tarde, Adolfo e Renata. A Diana disse boa tarde aqui. A Diana perguntou se ficará gravado. Sim, mas Essa é vamos minha então... mãe, a Diana é minha mãe, gente. Só as mães aqui estão. Joia. E a pergunta do Victor é a seguinte. Primeiro eu vou colocar a observação dele, que ele disse que ele é um desenvolvedor de software, ele é usuário do Copilot, que é uma dessas ferramentas aí, e do Cursor, e ele disse que o ganho de produtividade não é tão significativo no meu contexto, mas as gerências superiores compraram o blefe. Mas vamos então à pergunta dele. A minha pergunta é se o livro entra na discussão sobre até onde vai o blefe da total automatização, o blefe de que se você não usar IA, você será substituído. Mas excelentes perguntas, excelente observação e excelente pergunta, né? O livro fala, na verdade, o livro se detém bastante. Ele cita, eu não vou mais me lembrar onde, né? Porque, como eu falei, o livro é bem extenso, e assim, cada capítulo é bastante longo, né? Mas o livro fala, sim, sobre como, na verdade, o que está sendo vendido como... Porque, primeiro, eu acho muito significativo, né, que ela coloque ali em alguns momentos o que a OpenAI chama de inteligência artificial geral e o que são os objetivos da OpenAI, que é automatizar praticamente todas as atividades que geram valor econômico, né? Então, para bom entendedor, até para médio entendedor, já está dada a senha que o que eles estão sinalizando, a bandeirinha que eles estão balançando ali é, olha, o nosso software vai te permitir dispensar pessoal e aumentar a sua produtividade. E, na verdade, é muito mais aumentar a produtividade do que aumentar a lucratividade. O livro que eu vou voltar, ao qual eu vou voltar depois, bom, durante o semestre a gente não consegue fazer muita coisa, mas enfim, é o Inhuman Power, que é uma análise marxiana da inteligência artificial. Mas enfim, voltando à pergunta eu adorei assim, blefe da automação. Então ela fala assim, ela se detém sobre como, na verdade, essa promessa por exemplo, de que esses LLMs, esses aplicativos que estão hoje em dia, é o que a gente entende quando se fala IA ou AI nos Estados Unidos, né? Eles, na verdade, eles não estão nem perto de fazer o que o ser humano faz. Primeiro porque a promessa já é em si muito mais uma jogada de marketing do que um universo de possibilidades compatível à natureza desses modelos. Está cada vez mais claro quando a gente, né? Eu, por acaso, estudando games, fui aprender, do ponto de vista teórico, né, de uma pessoa que não é da computação, o que era o conexionismo, né? Esses dois paradigmas de uma IA simbólica e o conexionismo e todo o caminho que ele faz até aqui. Então, quando a gente começa a entender, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter, a gente precisa ter projetos para explicar ao cidadão normal, leigo, né, que não são os malucos que nem nós aqui,
o que diabo é que aquilo efetivamente faz? A minha sobrinha de 11 anos já entendeu. Então, se a minha sobrinha de 11 anos entendeu em linhas gerais, né? Então, o livro se detém, sim, em dizer que existe um gap enorme entre o que eles prometem e o que aquilo efetivamente faz. Cita aí uma pesquisa que tem rodado muito, né, de que 3% dos executivos estão acreditando que vai rolar um aumento enorme de produtividade, mas 77% dos funcionários relatam que, na verdade, eles estão tendo diminuição de produtividade, porque eles estão sendo obrigados a usar a IA, eles estão sendo obrigados a gastar mais tempo corrigindo o que a IA faz, seja no Copilot, seja em textos, né? E por aí vai. Porém, ela também fala em algum momento, e é uma ideia que está também ali nas entrelinhas em vários momentos, que essa ideia de automatizar toda a atividade que produza valor economicamente, de valor econômico, né, é outra promessa, profecia autorrealizável, porque o que se sinaliza para as empresas esse futuro, uma nova configuração vai ser construída dentro do próprio universo do trabalho, dentro do próprio universo produtivo, a partir dessa normalização da inteligência artificial como eles falam também, uma utility, né? Uma coisa que o pessoal lá do outro livro, né, do Inhuman Power, chama, usando as palavras de Marx, das condições gerais de produção. Então, assim, o jogo vai mudar. Só que isso não está ligado necessariamente à produtividade de dizer que beleza agora, bicho, o que 4 caras faziam, agora um só vai fazer. Não, é como é que eu reconfiguro o que a minha empresa faz, o que ela cobra, o que eu vendo, o que as pessoas recebem, o que eu posso falar, como é que eu posso me posicionar no mercado, uma configuração do próprio capitalismo em termos do que é essa tal produtividade, né? E aí eu conecto isso com o que, por exemplo, uma palavra que também a gente já tá ficando mais corrente desse universo mais próximo a essas críticas, que é a enshittification, que o Cory Doctorow fala, né? E que ele vai mostrar coisas que a gente já sente na pele, né? Como os produtos de boa parte dessas empresas de Big Tech, seja a busca do Google, né? Que é o produto que inicia esse momento assim da história da internet que a gente está, quer dizer, a gente já está numa mutação muito grande, né? E que hoje a busca do Google, você coloca lá sushi, aí vai vir tudo, menos o que você quer, né? Você vai ver um anúncio assim, você quer comprar um pato? Você fala, que pato, meu amigo? Eu estou procurando um sushi, que é isso? Aí ele vai comentar, isso acontece na Amazon, você vai lá, quero comprar um banco de 0,5 metro de altura, azul com assento redondo. Aí ele te oferece assim, você gostaria de uma cama reclinável? Não, cara. E como a gente está completamente dentro desse universo, e essas empresas continuam fazendo milhões das mais diversas maneiras, essa improdutividade que é efetiva não resulta em prejuízo para eles nesse momento, porque daí o que a gente está vendo, né, e Adolfo postou muito sobre isso, do que eu pude ver nesses últimos dias, esse cheirinho de bolha no ar, né, que muita gente apostou, investidores, empresas que estão demitindo para dizer, não, porque daqui a pouco vai vir aí, vai resolver tudo, eu não vou precisar pagar 4 caras, vou pagar um cara só. E assim, além de relatos como esse, né, eu tive há pouco tempo com amigos que moram no Canadá, uma amiga brasileira e o companheiro dela, que é canadense, que é um sujeito que trabalhou com CGI, com computação gráfica para games e cinema, né, com aquilo que a gente costuma chamar de efeitos especiais. 20 anos, sei lá. Tem expertise total, que nunca faltou trabalho, inclusive porque o Canadá é um polo, né, de empresas de CGI, de games e afins, e que de 1 ano, 2 anos para cá, em torno da promessa da IA, começaram a rolar demissões em massa, né? Então, outra coisa que a Karen fala, né? Com a mesma mão que empresas como a Microsoft dão bilhões,
investem ou investiam, né? Porque esse amor aí também já acabou, né? 1 bilhão, 2 bilhões, a gente começou a falar bilhão como se fosse troco de pão, né? 1 bilhão, 2 bilhões, né? Com a outra mão, ela demite. E não é assim, 10, 20, são 1.000, 2.000 funcionários, né? E o que o meu amigo relata, né, é que ele está conseguindo trabalhos mais precários e que eles estão trabalhando mais. Porque o negócio, esses geradores de imagem não funcionam como eles dizem que funcionam. Eles têm os mais diversos problemas e fora que, mesmo que eles fossem maravilhosos, a questão que se coloca é, tá, beleza, meu irmão, e agora automatiza tudo. E nós? Vamos fazer o quê, meu irmão? Né? E não é uma pergunta pequena, porque a gente está falando de uma coisa como os luditas, né? A resistência que o ludismo fez no começo do século XIX, mas numa escala global. Numa escala global e que atravessa todo o universo produtivo. Não é a indústria têxtil, não são algumas funções da indústria têxtil, é tudo. É advogado, é programador, é professor, é tudo. Muito bom. Eu vou passar a palavra para a André para fazer a próxima pergunta, mas antes porque não resisti, eu tenho que falar do Ed Zitron, né? Não sei se todo mundo conhece o Ed Zitron, eu sei que você conhece, mas ele tem um blog, o blog tem alguns posts pagos, né? A gente descobriu lá que é bem carinho, mas ele tem um podcast gratuito, né? Cheio de propaganda, mas gratuito, é maravilhoso. E ele odeia com todas as forças esse hype da IA, e ele está tentando convencer as pessoas de que, olha, isso aqui não tem como dar lucro, isso aqui é impossível ter lucro, eles estão gastando uma quantidade absurda de dinheiro e não tem como isso um dia dar lucro, não há um negócio por trás disso, esse é o argumento dele. Até pensando agora, eu vou até expressar isso aqui, quem sabe dá certo, talvez depois, se der certo a live lá com a Emily e a Alex, eu vou tentar ver se ele topa conversar comigo. Né? Se você topar também, a gente já te convido aí para conversar com ele. Mas enfim, antes da pergunta da Andrea, tem um comentário lá do Victor. Está rolando um aumento enorme de bugs, né? Ele falando sobre a questão do código que está sendo gerado por essas ferramentas com vários bugs. Mas, enfim, passo a palavra para a Andrea. Bem, eu achei que a Andrea estava aí, mas na verdade a imagem dela está congelada, ela não está aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta que é sobre os usos, né, que as pessoas dão para os chatbots, como o ChatGPT. Segundo algumas pesquisas, um dos principais usos é como terapia. E eu realmente acho isso muito estranho, que você vá contar seus problemas pessoais para um chatbot, sabendo como tecnicamente funciona, é somente algo que recebe texto e te dá output texto. Ele não está pensando, não está raciocinando nada. É isso. Então as pessoas ou usam como terapia ou em conversas pessoais. Já há relatos de várias pessoas que tiraram a própria vida após usar esses chatbots, alguns usando o Character AI, teve um outro que foi bem no comecinho, nem era o ChatGPT. Eu acho que nas últimas semanas teve uns 2 casos com ChatGPT, e hoje, no dia que a gente está gravando, que é 29 de agosto de 2025, teve uma coisa que aconteceu pela primeira vez, que foi um caso de um homem que matou a própria mãe e se matou após muitas conversas com o ChatGPT. Então, pergunta, o que é que você acha deste uso de chatbots e dos seus riscos? Gente, eu não tinha. Esse último caso aí eu não tinha visto. Eu não sei nem o que dizer quanto a isso. Assim, em termos. Esse caso é maluco, mas uma coisa que ela fala muito, né? Ela se detém, acho que um capítulo inteiro do tensionamento entre o que era a missão alegada da OpenAI, né? De fazer né, fazer essa IA do bem, e que eles tinham um compromisso de transparência,
de compartilhamento, de conhecimento, parará, parará, parará. E aí ela vai mostrando, sobretudo em torno ali do personagem, né? Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo, o Ilya Sutskever, né? Que é um cara que era assim, completamente aficionado pelo conexionismo, pelo deep learning, né? Ela vai mostrar como dentro da OpenAI houve um tensionamento entre a tal da ética, né, do universo de pessoas realmente idealistas, a gente pode até acreditar, porque, enfim, e que estava uma guerra de estica e puxa entre uma galera que dizia não pode botar esse produto no mercado, né, desde dos modelos, né, Transformer-based lá do GPT-1, GPT-2, e aí, finalmente, né, quando o ChatGPT. E uma das questões era essa, né, assim, não especificamente essa, mas eles entendiam, né, ela deixa ali, às vezes mais ou menos claro, que o poder, e é por isso que ela começa citando o Eisenbaum, né, lá no começo, a Eliza, entendiam o poder gigantesco que essas coisas poderiam ter chegando no mundo. E eu acho absolutamente surreal, mas eu entendo, obviamente, que eu, você, muitos de nós aqui, estamos num lugar, no meu caso, involuntariamente privilegiado, para entender exatamente o que essas coisas não são. A minha tese de doutorado é sobre NPCs, né, sobre os non-player characters dos videogames, e por isso né, como todos que temos que fazer, vou fazer ali, vou recuperar essa ideia dos personagens digitais, personagens automatizados por computador, e a Elisa, que era muito simples, o chatbot primordial, né, digamos assim, que é esse que o Eisenbaum cria com um paradigma muito, que não era o Deep Learning, né, nem existia ainda lá na década de 60, e ele mesmo fala que ele fica impressionado como é que as pessoas, com uma interação tão simplória com aquela interfacezinha de texto muito menos natural do que a nossa, projetavam naquelas respostas um ser humano. E boa parte, assim, a tese central da minha tese é justamente sobre isso, a nossa capacidade de projetar, a nossa teoria da mente, né? Nossa capacidade de projetar um outro ser, a nossa capacidade empática de enxergar um outro semelhante a nós nos personagens e o potencial dramático que isso tinha, né? Porque eu fico pensando, minha gente do céu, faz quase 20 anos que eu, né, sou uma pessoa já de idade. Mas não me ocorria, como eu acho que não ocorreu ao Eisenbaum na década de 60, que alguém podia confundir aquilo com uma interação com um ser humano realmente senciente, consciente, né? E aí a gente corta para hoje, e eu estou assim, mas claro que eu confundi, gente. Tudo bem, nesses últimos 20 anos, muita coisa aconteceu para normalizar isso. Inclusive, o tanto de tempo que a gente conversa com outras pessoas a partir de linha de texto, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, né? Posts e não sei o quê. Então, a interface sendo a mesma, a nossa capacidade de esquecer que está ali do outro lado é muito forte. E, claro, como a vasta maioria das pessoas não compreende o que é uma LLM, inclusive porque as empresas que criaram esses produtos, eu acho muito importante a gente ficar chamando de produtos, né? Fizeram toda a questão, não apenas para não deixar isso claro, mas para criar um véu de inteligência, né, de maravilha, de maravilhosidade ali. É óbvio que um monte de gente numa sociedade capitalista em que está todo mundo lascado, está todo mundo solitário, está todo mundo cansado, está todo mundo... A coisa que o capitalismo mais faz com a gente é destruir comunidade, né? E apresentou como solução as interações sociais através das redes sociais, que são, hoje em dia, redes antissociais, né? Então, faz todo sentido que isso aconteça. É assustador, porque me faz ver o nível de responsabilidade dessas empresas. Agora, e são muitas notícias, né? Porque agora a bolha parece que está querendo estourar, então
um monte de gente, um monte de jornalista já está falando, não, agora é seguro falar, porque eu também não quero que quando esse negócio estourar, eu esteja do lado errado da história, não, né? Deixa eu salvar aqui minha reputação aos 45 do segundo tempo, ó, Deus queira, né? Agora, a maneira como a OpenAI está lidando com isso é a maneira como o Mark Zuckerberg lida com os problemas do Facebook, do Instagram, como o outro lá, que a gente não falou o nome dessa desgrama ainda, desse homem, né? Do Elon Musk, que a gente esquece, por conta da centralidade que o Altman ganhou, a gente esquece que essa porra toda começa por causa desse sociopata, desse Elon Musk, né? E das paranoias dele. Mas, enfim, aí a OpenAI, em vez de falar, bicho, a gente vai tirar esse produto do mercado, a gente vai intervir aqui para que certas interações não possam acontecer, que é uma coisa meio que impossível de fazer, né? Porque pela natureza do LLM, né? Teria que tirar, teria que ter algum tipo de outro mecanismo que eu não consigo nem imaginar para impedir. Mas não, o negócio deles, e eles racionalizam isso no processo, a gente vai jogar no mundo, porque aí justamente a gente vê o que acontece e a gente pode corrigir. E a correção mais recente dele, diante desse último caso que ficou documentado, o ChatGPT assistindo o plano de suicídio de um usuário, né, corrigindo, dando sugestões de eficiência. Não, você não faça dessa maneira que vai dar mais certo, né? É dizer, não, agora quando a gente detectar, a gente vai chamar a polícia. Primeiro, mentira. Não tem como, né? Não tem a menor possibilidade da PM da Bahia ser acionada se eu falar alguma coisa dessa sorte para o ChatGPT aqui. Isso é mentira. Ele está falando dos Estados Unidos. Também não vai acontecer nos Estados Unidos. E, se acontecer, significa que as nossas conversas privadas, né, estão sendo não apenas virando material para treinamento, ou seja, a gente está já no segundo, terceiro turno de extração da nossa produção para treinar esses modelos, mas que ele está promovendo uma vigilância total, né, sobre nós. Então, é uma coisa realmente absurda. E, ao mesmo tempo, é da natureza desses modelos que eles sejam, primeiramente, confundidos com entidades conscientes, sencientes, que aquelas frases que têm verossimilhança sejam confundidas como algo que tem sentido, né? Tem um ser senciente ali do outro lado, entendendo a sua dor. Tem gente jogando tarô, né, gente? Eu sou uma pessoa muito ateia, mas eu fiquei ofendida pelos tarólogos, porque, digo, meu irmão, a única coisa que tem ali é um ser humano que acredita naquilo, que fez uma formação, que a interface entre as cartas e você é um ser humano que tem ali um universo de saberes que eu acho importante reconhecer, né? E aí você pega isso, joga fora e usa um mecanismo de aleatoriedade com palavrinhas colocadas em fila em termos de probabilidade e acha que é o delírio em cima do delírio, né? Mas é justamente isso o que a OpenAI quer, o que essas empresas querem, né? Elas querem, assim como as redes sociais querem nos manter nas redes sociais e vão, no meu caso, passando vídeo de cachorrinho atrás de vídeo de cachorrinho, depois vídeo de receita, depois vídeo de gente desenhando e sei lá mais o quê, essas agora vão nos responder com coisas que nós queremos ouvir. E aí a gente vai ver cada vez mais isso, porque cada caso desse que aparece na mídia devem ter outros vários que não apareceram. Devem ter outros vários que ninguém vai nem descobrir que o modelo de linguagem sugeriu, né, uma forma de suicídio, enfim, né? São temas até delicados para a gente falar assim. É verdade. Antes de passar a palavra para a Andrea, tem uns comentários aqui de Lorde, que são os seguintes. Primeiro, na empresa em que eu trabalho, tem umas coisas bizarras geradas por IA em produção. Desde que eu entrei em meu trabalho, tem sido basicamente refatorar, que é reescrever, uma porrada de código, coisas extremamente básicas. Eu só vou corrigir rapidamente, Lorde, que é o seguinte: refatorar é quando a coisa está certa, né? Se está errado, não é refatorar, já é uma correção mesmo. Mas me lembrou uma entrevista que a gente fez aqui no Emílias Podcast com a Sula Moon. A Sula Moon é artista. E ela disse que de vez em quando pedem para ela: olha, gerei isso aqui com
o OpenAI, com o ChatGPT, com alguma coisa aí, eu gerei essa imagem aqui, melhora esse desenho aqui para mim, porque chega um ponto que essas coisas aí não conseguem mais. Você consegue pedir para ele fazer, mas se você quer realmente um controle mais fino, eles não conseguem. Até nesse podcast que eu falei que estava escutando hoje, que é o IA Sob Controle, eles falaram, finalmente é o modelo de edição de imagens do Google, quando você pede, por exemplo, você pede para mudar a camisa de uma pessoa. Você tem uma foto de uma pessoa com a camisa, os modelos até hoje, você pedia para mudar a camisa, aí ele mexia no rosto, o rosto da pessoa ficava diferente. Supostamente esse novo agora corrigiu, mas sabe lá o que é que ele acrescentou. Enfim, mas deixa eu passar a palavra para a Andrea. Só um pouquinho. Ainda sobre essa questão não somente, né, os aspectos negativos, né, da IA, né, porque se nós formos pensar, para quem precisa, para os espaços que precisam de acessibilidade e inclusão, ela traz um novo olhar, né? Ela traz um novo olhar. Mas aí nós temos alguns pontos que, dentro dessa descrição ou dessa venda de acessibilidade e de inclusão, há uma venda sobre felicidade também, né? As pessoas que vão buscar na rede essa proposta de construção de felicidade. E alendo esse público e vendendo uma felicidade, comercializando uma felicidade. Que tipo de felicidade? Ou o que eu estou pensando agora? Ou, outro dia eu vi um termo na rede a respeito do terapizando, como se você estivesse fazendo uma terapia com a IA, que ela fizesse uma leitura de você antes de você interagir com alguém real. É tudo uma coisa muito doida, né? Assim, e aí, olhando desse lugar para trás, né? É muito maluco porque também a gente consegue ver como essa própria ideia de terapia, né? De terapeutizar, de fazer uma. Sim, os termos, né? Pois é, e como isso também, quer dizer, a gente está chegando a IA agora, mas ela não está pegando uma ideia de terapia, que era a ideia que a gente tinha há 20 anos. A gente está pegando uma ideia de terapia dentro de um universo de otimização do ser humano, não né, muito voltado à ideia de ter um ser humano mais produtivo e com essa ideia de felicidade aí que tu está falando, né, que é amplamente debatível, porque, né, o que é essa felicidade, né? Uma felicidade que representa a adequação a um mundo totalmente zoado, desgramado, né? É algo que no mínimo precisa ser questionável, né? Mas eu conheço muita gente e eu tô para fazer esse teste, né? Porque tem me faltado tempo e também eu tô que nem o Ed Zitron, assim, eu tô com ranço dessa IA. Mas eu acho que uma coisa legal, André, que tu falou que me fez uma conexão aqui, é que ela também, a Karen Hall bate muito nessa tecla, né? Como esse projeto de IA, que é como eu costumo me referir a isso lá no Blue Sky, o pessoal, as gurias do AICon, elas têm um nomezinho que eu não vou lembrar agora, mas que é muito bom, que é assim, detonada, tipo, chute no meio da caixa dos peitos. Mas como esse projeto comercial, imperial de IA, na medida em que ele se torna o único projeto do Vale do Silício, não apenas ele está produzindo essas coisas que a gente está falando agora, né? Que aí você tem um monte de gente conversando com a IA como se fosse terapeuta, como se fosse amigo, sendo levado a gestos absolutamente maléficos, sejam os mais drásticos, sejam os menos drásticos, né? Mas ela também está tirando possibilidades de criação de aplicações, né, de desenvolver formas de inteligência artificial, formas de tecnologia que poderiam usar conexionismo e outros paradigmas
para fazer coisas realmente importantes. E aí, isso, além de tudo, isso nos leva a muitos dos falsos debates que a gente acaba tendo, que, por exemplo, eu que critico com muita força, no contexto em que eu estou, no próprio Recôncavo, na própria UFRB, mas você também não vê nada de bom. Eu falei, meu amigo, não é essa a questão. Ela vai falar isso, se conecta também com o que a Adolfo falou lá atrás, né? O próprio termo inteligência artificial, ele virou um termo de marketing mais do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, nunca foi definido o que é, né? E lá no começo do livro ela fala que quando você explica uma coisa e você entende como é que ela funciona, isso aplicado à inteligência artificial, você desmistifica a ideia de que existe inteligência ali. Existe automação. É uma palavra que eu acho que a gente precisa usar com mais frequência. Aliás, a gente precisa fazer muita coisa, né? O problema é que é isso, a gente já faz muita coisa só para sobreviver, então não pode caber a nós. Mas, enfim, então eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, e ela cita um exemplo que não me saiu da cabeça, né? Lá mais para o final do livro, ela vai citar como que uma LLM com um data center, né, de um ou dois computadores, nem sei, não lembro mais, gente, que a minha memória já foi para o saco. Mas, enfim, um projeto era neozelandês, Adolfo, tu chegou lá? Cara, gente, eu vou cheguei, mas... Vamos falar em termos genéricos, porque realmente a minha memória ela tá péssima depois da Covid, ela realmente piorou bastante, mas ela vai falar de um exemplo que eu quero dizer neozelandês, do povo maori, mas pode ser que eu esteja cometendo um erro horrível, então peço desculpas por antecipação, mas um projeto de preservação da língua que sofreu, obviamente, um longo processo de apagamento por conta da colonização, mesmo nas últimas 2 gerações, no mínimo, de pessoas maori não falavam mais a língua, porque já cresceram num mundo em que o inglês era a língua dominante, e a própria comunidade acendeu ali a luz vermelha e falou, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a nossa língua vai morrer. O que acontece, né? Aconteceu ao longo da nossa história e continua acontecendo hoje de forma muito desigual, né? Inclusive porque ChatGPT e essas grandes LLM comerciais, né, elas funcionam para ali para um punhado de línguas e ainda assim existem discrepâncias do que funciona em inglês, do que funciona, por exemplo, em português. E aí, só para resumir, eles usaram o mesmo princípio, né? É uma LLM, mas o treinamento foi feito de forma, primeiro, né, consentida, o material usado foi um projeto feito com e pela própria comunidade. Uma das pessoas que encabeça o projeto é parte da comunidade, tem uma conexão com a comunidade. Um projeto coletivo que grava as falas, que usa as pessoas para produzir o material de treinamento. Para um projeto dessa escala, é absolutamente desnecessário o nível, né, a escala de computação que a OpenAI normalizou para fazer o ChatGPT conversar com a gente de forma, né, natural. E aí, com isso, ela demonstra como existem, inclusive dentro desse mesmo paradigma, né, do Deep Learning, podem existir, não há por que não existirem projetos que não fazem tudo aquilo que se critica, ou seja, não tem material roubado, não tem trabalho precário, não tem data center gigantesco sendo socado na terra dos outros para tirar energia, para tirar água, para poluir das mais diversas maneiras. Não é usado para tudo, ou seja, ele não vai cair, ele não vai ficar falando para ninguém com a maneira mais eficiente de fazer algo maléfico com a vida dele, ele não vai ser confundido com um terapeuta, ele não vai ser confundido com um amigo, né? Então, e aí ela cita vários outros exemplos de como várias coisas que poderiam estar sendo efetivamente beneficiadas pelas capacidades específicas que modelos de Deep Learning têm, e eles têm, né? A própria arquitetura deles diz para a gente no que eles são bons, né? Por exemplo, a tradução
né, para esse tipo de reconhecimento de fala, né, eles podem ser muito úteis dentro de certas limitações. Acabam não acontecendo porque todo o dinheiro dos investidores, e aí é super importante lembrar que a OpenAI ela não nasce no éter, né? Ela não é à toa que o Sam Altman é o cara que cria a OpenAI. Ele era o cabeça, ele era o CEO de uma incubadora de projetos de startups, né? Que essa é assim, é o amálgama de todo o ethos capitalista do Vale do Silício, de que vai ter sempre ali uma sacadinha de um aplicativo que eu vou investir 10 milhões e vou depois ganhar 3 bilhões. Ninguém está tentando salvar a humanidade ali, a gente precisa saber, eles sabem que eles não estão tentando salvar a humanidade, né? Então, essa coisa que você falou, né? A inteligência artificial pode ter usos assim assado, pode, deve, mas não está tendo, inclusive porque esse uso hegemônico agarra todos os investimentos. E aí eu acho que dava para fazer uma conexão com o cerne do livro, mas gente, eu falo muito, tá? Eu falo para meus alunos que, olha, vocês têm que esperar quando eu bebo água, que é para vocês falarem, porque é a chance que vocês vão ter. Enquanto isso, eu vou ler aqui uns comentários. A gente já está se aproximando do final. Não, o pessoal que está assistindo não se preocupe, daqui a pouco a gente termina, mas o perfil Resistência Carioca escreveu: se auxilia o suicídio, né, se esses LLMs auxiliam o suicídio, imagina a ajuda que pode dar para elaborar planos de mass shooting, são aqueles tiroteios em massa, né, que acontecem muito lá na Gringolândia, né? Aconteceu até anteontem, ou foi ontem, mas eu acho que não necessariamente teve a ver nada com LLM, até porque nunca precisou de LLM para o pessoal fazer isso, né? Eu passei um ano só lá nos Estados Unidos e teve um negócio. Mas não teve, não. Na minha cidade não teve. Quer dizer, não foi um mass shooting porque, entre aspas, a pessoa só matou 3 pessoas, né? Mas é porque. E também, assim, o que eu acho que é mais complicado nesses mass shootings é que são pessoas aleatórias, né? Alguém matando pessoas aleatórias que ela nem conhece, né? Esse caso que aconteceu enquanto eu estava lá foram pessoas que se conheciam, né? Então é uma coisa que acontece no Brasil também, né? O Rodolfo de Nadai, que também tem um canal aqui bem interessante no YouTube, ele escreveu assim: boas, essa semana vi o vídeo de uma entrevista de emprego onde a pessoa tinha pedido para o Gemini, que é o LLM da Google, gerar o currículo vitae inteiro e a pessoa estava lendo. O azar é que a pessoa compartilhou a tela errada. Né? As pessoas têm ficado dependentes demais. Isso está virando basicamente uma droga. Eu acho que seria eu acho que dá para emendar esse tema aí da dependência com uma pergunta que eu queria fazer aqui para terminar, porque nós 3 somos professores. E eu não sei se na instituição de vocês, mas já teve aqui na UTFPR uma palestra assim sobre inteligência artificial, pessoas até de fora convidadas para falar, olha, tem isso aqui, tem aquilo ali, e vai ter essa conversa assim, olha, professores, estudantes, em primeiro lugar, aquela aceitação assim básica. Os estudantes vão usar, não tem o que fazer, eles vão usar. De fato vão, mas o que é que a gente pode fazer para convencê-los de que não é bom necessariamente para a educação deles, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é: você acha que é possível que professores e estudantes usem a IA gerativa de forma ética e responsável? Eu acho que você, de certa forma, respondeu um pouco isso, né? Porque esse caso dos Maori era IA gerativa de forma ética e responsável. Mas isso não é usar ChatGPT. Enfim, estou respondendo, mas a palavra é sua, na verdade. Olha, assim, tem tanta coisa no livro para a gente falar ainda que acho que a gente tem que ter uns 3 encontros, né? Mas eu acho que essa pergunta, Adolfo, é a pergunta de $1 bilhão, né? Porque agora a gente teve que inflacionar o preço da pergunta. Não dá para usar IA de forma ética? Qual IA, né? Essa a questão. Mas vão usar. Está lá no começo do livro que uma coisa, ela faz o livro para dizer que esse projeto não é inevitável. A gente está agora com esperanças de que essa bolha estoure e que isso mude um pouco o curso dessa construção da IA. É difícil ser muito otimista porque é todo um projeto do capitalismo de dados, colonialismo de dados, né? Mas assim, as pessoas ficam, mas vai usar, e a gente assim,
Gente, eu sou... Tá todo mundo correndo para produzir guias de uso ético, né, como você está falando, e eu vou ser a pessoa chata, e eu já aceitei esse destino. Eu vou fazer 50 anos em outubro, então agora eu já não estou mais. Tá? Então, não gostam de mim? Meu filho, pegue a senha, tá? De distribuição ali naquela porta. Eu vou dizer que não tem como usar eticamente esses produtos que são construídos à base daquilo que ela. Vários livros falam disso, ela fala de mais coisas, né? Que são construídos, né? Primeiro, com roubo em gigantesca escala de toda a produção criativa humana, a boa e a ruim, né? Ou seja, livros, ilustrações, pinturas, músicas, etc. Essa nossa conversa aqui, parará, que são treinados a partir de trabalho extremamente precário, e não apenas precário, mas que, como ela descreve muito bem, né, expõe trabalhadores e trabalhadoras a materiais extremamente tóxicos e não está nem aí para as consequências disso. Ela fala muito, né? Por que a IA não pode existir sem isso? No ChatGPT não tem como existir sem isso. Mas por que os executivos, né, e os programadores que estão lá na OpenAI ganham, né, milhares, milhões de dólares, e essa galera ganha centavos? Porque não tem como existir. É completamente insustentável do ponto de vista ambiental. Isso não está em debate. A gente já está, antes da IA, a gente já estava lascado. A IA vai quadruplicar, sei lá, a demanda de data centers e afins. Não tem o que discutir, isso é negacionismo puro. Então, mas eu vou usar eticamente porque eu não vou pedir para ela fazer o meu TCC. Eu vou apenas usá-la para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, todo o debate de como é que isso interfere, a gente está terceirizando cognição. A história mostra o que acontece quando a gente terceiriza a cognição, só que a gente terceirizou essa cognição ao longo da história de forma muito pontual. Agora a gente está pegando o cérebro e falando, peraí que eu vou botar na prateleira e vou usar isso daqui. Não tem como dar certo. E não tem nenhum indício de que isso esteja dando certo. Não é que nem Platão falando para Sócrates, porra, velho, mas não é tão ruim não esse negócio de escrita, deixa de ser assim. Mas, enfim, e olha que a escrita produziu algumas terceirizações que mudaram a nossa forma de pensar. É que ela também trouxe uma outra coisa que teve lados interessantes, mas também tem problemas, né? Mas, enfim. Então, como é que você fala de uso ético de uma coisa que é tudo isso que eu falei, né? Eu vou eticamente explorar as pessoas, eu vou eticamente roubar o trabalho criativo da humanidade inteira, eu vou eticamente acabar com o meio ambiente, e como é que você eticamente terceiriza a cognição justamente no processo de aprendizado. Se vão discutir o uso ético da IA nas universidades, vão fazer não apenas sem mim, como eu vou entrar para dizer, vou ficar lá atrás assim. E aí, paciência, vão ficar com raiva de mim? Não serão os primeiros. Eu vou passar. A Andrea está aí ainda, né? Eu quero passar a palavra para ela para uma questão que é o Fábio Flora escreveu assim: é sempre enriquecedor ouvir a Renata Gomes, sou fã. E aí um emoji aqui que eu não estou conseguindo ver direito. E a Renata está respondendo com um coraçãozinho de mão. André, você é professora na rede estadual de ensino, né? Aqui, não sei se você sabe, Renato, mas aqui o governador, assim, eu passo por uma escola pública do estado, eu olho assim, escola cívico-militar. Quase toda escola é cívico-militar. Então, pela conexão entre ideologias, eu imagino que o governo do estado, a Secretaria de Educação, deve estar muito querendo colocar IA nas escolas. Você já sentiu alguma coisa disso, André? Eu trabalho em uma escola cívico-militar, tá? A escola que eu trabalho é cívico-militar, e a leitura, né, essa identificação dos alunos, então esses números, esses dados, toda hora nós estamos trabalhando em cima de dados, e quem identifica esses alunos? A IA, a todo momento.
quem está nos monitorando é a IA. Ela nos controla, ela monitora a acessibilidade dos alunos, o acesso dos alunos, a acessibilidade que o Estado fornece, mascarada, né? Como se você tivesse, eu estou dando acesso para todos, está acessível para todos, só que não. E também nós percebemos, quando você vai fazer a leitura da turma, né? A leitura digital, a chamada digital dos alunos, o aluno não está na sala, mas ele está. O sistema já... Você está num espaço em que você não está. O sistema já permite que você esteja, mesmo que você não... Teu corpo não está. Uma ideia de você estar. Às vezes eu até brinco com os alunos, né? Como se nós estivéssemos vivendo um novo mito do Platão. É um novo mito, é uma nova caverna que o próprio sistema está instalando para essa leitura da juventude, né? Como se fosse uma necessidade. O sistema lançou como se fosse uma necessidade da juventude. Há uma necessidade, eles pedem por isso, vocês precisam se adaptar, se organizar para compreender esse pedido, essa ideia, esse novo desenho social. É complicado, né? Então, eu acho assim, se as pessoas gostaram, escrevam aí nos comentários que querem mais a Renata aqui no Emílias Podcast. Quem sabe a gente faz um outro com uma dinâmica assim de Google Meet, onde as pessoas podem mostrar o rosto e abrir o microfone, mais interativo. Mas, enfim, você é bastante ativa lá no Blue Sky, pelo menos está sendo agora nas séries, não sei agora que você falou que está começando as aulas, aí a gente já começou há algum tempo, mas eu sei que você está lá no Blue Sky, eu sei que você tem também perfil no Instagram, mas assim, se as pessoas quiserem te acompanhar, se quiserem estudar com você, o que é que elas devem fazer? Bom, o Instagram é uma rede que meu perfil é até fechado, né? Então eu mantenho assim para uma coisa mais privada. Mas no Blue Sky eu estou sempre lá, porque o Blue Sky eu fui banida do Twitter, né? Eu digo isso com grande orgulho. Eu fui banida por criticar o Elon Musk, assim, veio um monte de chacrete do Elon Musk vieram para cima de mim e eu fui banida, né? Eu tô lá no Blue Sky, Renata Games, né? A minha arroba desde o Twitter e tal. E assim, quem tiver afim de ir para a Bahia, né? Procure no SISU, a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e o Secult, que é o Centro de Culturas, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, que é esse lugar onde a gente fala de cinema, antropologia, políticas culturais e videomapping, e fala de programação, fala de interfaces. Um bando de malucos se reuniu ali para misturar um monte de coisa. Música, a gente tem uma licenciatura, né? O colega que a gente perdeu esses dias era professor da música. Isso tudo está misturado. Produção musical, temos um curso muito, muito bem avaliado de produção musical. Então, procurem a UFRB aí, ou me procurem no @Renata Games no Blue Sky. E será muito legal ter quem estiver ouvindo aí, se é que tem alguém ouvindo, além da galera que já se pronunciou, né, que eu acredito que estão muito ligados a vocês aí, porque realmente é um lugar em que a gente está tentando pensar essas interfaces todas, né? E como vocês podem ver, eu sou muito empolgada em relação a isso. Muito obrigado. Eu não sei se você quer deixar uma palavra final também, Andréia. Eu queria agradecer também, desculpa, André, eu queria agradecer, só antes de passar a palavra para o André, agradecer o convite, assim, eu acho que essas interlocuções são melhor que as redes realmente sociais fazem pela gente, né, a gente se conectar
E eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para fazer mais gente perceber esse engodo, era a palavra que eu estava buscando, né? O engodo. Eu acho que AI Con podia sair como no Brasil como um engodo da IA. E pensar também, né, que IA queremos, porque, ou seja, que computação queremos para resolver as questões reais do como é que elas chamam, né, a maioria de nós, né? O Não, majority world, o mundo da maioria. Da maioria, né? E não aquele recortezinho minúsculo e absolutamente enviesado do capitalismo das big techs. Que até tinha uma pergunta aqui, não deu tempo, mas é sobre a questão da diversidade, né? Porque, ok, são essas pessoas que estão aí com bilhões de dólares em valoração aí, tomando decisões e o que elas querem acontecer? Elas vão dominar o mundo, de certa forma, mas são basicamente pessoas estadunidenses, talvez algumas pessoas de origem oriental, mas assim, não tem a cara do mundo, né? Essas pessoas, não tem diversidade. Enfim. Mas, sim, André, você quer deixar uma palavra final também? Sim, gostaria de agradecer esse momento de reflexão, né? Pensar a OpenAI além desse processo da tecnologia, mas a sociedade de forma geral, né? Como a sociedade está pensando tudo isso, essa mudança, e agradecer esse teu olhar também social. Eu que agradeço a discussão. Muito obrigado, Andréia. Obrigado, Renata. Obrigado a todas e a todos. Tem um comentário aqui final do Victor Osório. Muito bom. E um emoji de sorriso. A todos e a todos. E até o próximo episódio do Emílias Podcast. Valeu, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Nos Obrigado. falamos. Tá, joia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.